Hoje nós vamos fazer esta caixa com todas essas ferramentas, que são muitas. Então isso me deu uma ideia. Nós vamos tirar uma ferramenta de cada procedimento e substituir por algo mais fácil de usar, mais econômico. Então, com essas ferramentas, acabamos fazendo esta caixa. E com essas ferramentas, fazemos esta caixa. E a última caixa é feita inteiramente com esta ferramenta. Você precisa ficar para ver como essa termina. Vamos começar por esta. Tudo começa com a madeira que você encomenda. Se eu tivesse uma serra de bancada, plaina, desempenadeira e serra de fita, poderia preparar minha própria madeira. Mas não tenho. Então, por esse motivo, a primeira coisa que eu faço sempre que tenho um projeto em mente, planejando ou começando, é ir online, encontrar a madeira que eu quero e encomendar um pouco maior do que o tamanho que eu preciso. Assim, não preciso encomendar uma árvore e cortá-la para obter uma tábua. Ok, antes que alguém diga, eu sei que você pode transformar uma árvore nisso usando essas ferramentas e alguns serrotes. Essas ferramentas serão usadas depois. Quem tem tempo para isso num projeto pequeno como uma caixa? Vamos fazer algumas suposições de início. Vou assumir que todos vocês têm uma trena, algum tipo de marcador e um esquadro de algum tipo, talvez um esquadro combinado. Vou assumir que vocês têm acesso ao menos a uma lixa. E quanto ao design, bem, não vamos usar cantos em meia esquadria. Vamos optar por cantos rebaixados em todas as caixas em que conseguirmos fazer isso. Como Steve Ramsey diz, se você sabe fazer caixas na marcenaria, você consegue fazer qualquer coisa. A maioria do que você faz na marcenaria são caixas. Ele tem uma frase de efeito sobre caixas. Admito que é caro. Sinta-se livre para usar um lápis comum. O próximo passo é cortar as tábuas nas medidas para a caixa. Aqui está nosso primeiro desafio com ferramentas. Vou usar uma serra circular e um gabarito de corte transversal. Agora, se vamos tirar uma ferramenta de cada um dos procedimentos, vamos ter que substituir a serra circular e o gabarito de corte transversal. E é aí que entra o serrote manual. Vamos cortar as laterais desta primeira caixa. Vou usar a serra circular, mas para a próxima vamos ter que pegar esses serrotes. Vou mostrar tudo, do início ao fim do procedimento. Conforme seguimos, explicarei por que estou fazendo este vídeo. Isso é algo que realmente me incomoda muito nesse mundo do YouTube. Certo, então vamos deixar de lado a serra circular, o que significa que vamos ter que cortar usando nossa seleção de serras manuais. Agora, essa aqui é a mais sofisticada. Não vou presumir que todo mundo tem uma dessas. Então, em algum momento, vamos ter que substituir essa também. Vou presumir que todo mundo tem acesso a algum tipo de serrote de loja de material de construção. É ruim, mas faz o trabalho. E se isso é tudo o que você tem para fazer seus cortes, vale muito a pena fazer um bloquinho para servir de guia. Pode ser um apoio de bancada para corte ou um desses que, sinceramente, não sei de onde veio. Então, ao cortar à mão, faça com calma. Se não tiver tábua de esquadro e plaina manual, precisa deixar em esquadro logo de cara. Assim que você começar a tentar esquadrar com lixa, pode acabar arredondando algumas bordas, e isso pode até piorar a situação. Então agora, você já cortou os lados no comprimento certo. A próxima coisa que precisamos fazer é criar um rebaixo neles para que formem um canto bem firme, resistente e bonito. Agora, para a caixa onde podemos usar qualquer ferramenta que quisermos, vou direto para a tupia de mesa. É rápido, limpo e fácil de fazer cortes repetitivos. Vou resumir, pois lancei um vídeo de montagem de caixa há semanas, mostrando tudo, mas vou te mostrar um pouco do que fizemos. Agora, já temos os rebaixos na caixa de qualquer ferramenta, como vou chamar. Como nem todos têm uma tupia, vamos eliminar isso e deixar a caixa de qualquer ferramenta de lado, pois ela já possui seus rebaixos. E vamos pegar nossa opção econômica, amigável para iniciantes, para fazer os rebaixos na próxima. E é aí que voltamos direto para estes aqui. Eles vão servir para cortar o próprio rebaixo. Mas antes de começar com um desses, faz muito sentido marcar tudo com cuidado primeiro. E depois de marcar com cuidado, eu recomendo muito que você faça um sulco guia com a faca. Isso é feito simplesmente com um formão e uma faca de marcação. Se você tiver uma, você pode usar um estilete, um bisturi ou qualquer faca afiada que você tiver. Ao cortar madeira dura no sentido transversal ao veio,
faça várias passadas rasas, em vez de tentar um corte profundo de uma vez. E então, cuidadosamente, vá de fora para dentro com o formão para fazer essa parede. Isso vai manter sua serra alinhada. É uma maneira brilhante de garantir que você reduza um pouco o erro humano no que está fazendo. Então, a primeira coisa a se notar com esses cortes é que a serra japonesa, por causa de seu corte bem fino, se encaixa perfeitamente contra aquela parede feita com a faca. E você sempre vai conseguir um corte mais limpo do que com aquelas serras manuais ocidentais baratas. E depois que fizermos o corte transversal, agora temos que fazer o corte um pouco mais difícil nas extremidades para finalizar o rebaixo. Como pode ver, eles ainda não estão perfeitos. Há duas formas de limpar isso. Uma é usar um formão. Se você traçou bem as linhas de lápis, usar o formão até elas e medir repetidamente garantirá o resultado desejado. Eu tive muita sorte. Anos atrás, num brechó, peguei algo sem saber para que servia. O que acontece com isso é que os dois lados ou a base deslizam pela parte de cima da madeira e então a lâmina fica mais baixa, e isso vai cavar o sulco até uma certa profundidade e vai parar quando você atingir o fundo. Eu usei isso em cada um dos rebaixos da caixa. Leva um pouco de ajuste fino, exige uma boa afiação, mas faz um ótimo trabalho garantindo que todos os seus rebaixos fiquem com a mesma profundidade. Então, se você não tem um desses, aqui vai uma ideia. Entre no YouTube, procure pelo Grey Otter Studios e dê uma olhada na plana de fundo que ele fez do zero. É muito fácil, certo? Passo 3. E vamos voltar para a caixa de todas as ferramentas, porque agora precisamos cortar os sulcos para segurar a tampa e a base. Não se preocupe, em breve mostraremos a versão com ferramentas manuais. Então, o que eu vou fazer é fazer um rebaixo na parte de baixo e outro rebaixo mais ou menos um terço ou metade do caminho para cima para a tampa. E depois vou cortar o excesso. Tudo isso eu vou fazer com a tupia de mesa e a serra circular. Mas lembre-se, isso vale apenas para a primeira caixa. Felizmente, ainda não precisamos chegar a uma terceira caixa, porque podemos fazer os sulcos feitos à mão na caixa onde fizemos os rebaixos feitos à mão. Então, se você não tem uma plana para rebaixos, ou uma tupia com fio e uma mesa de tupia, fazer rebaixos vai ser um pouco complicado. Você pode conseguir uma dessas. E isso funciona muito bem. Faltou habilidade e prática da minha parte, mas é basicamente uma plana de ranhura que corre na lateral da peça e mantém o ferro alinhado ao sulco. Este é bem simples. A profundidade que o ferro desce determina quanto será cortado. Algumas observações ao usar um desses. Ele depende do quão afiado você deixa o ferro. Sempre começo pela frente. Bem, porque Paul Sellers me disse para fazer assim. De qualquer forma, parece mais fácil. Você começa pela frente e vai desbastando até trás. E depois pode fazer passadas longas. Talvez você não tenha um desses. Se eu estou definindo quais ferramentas vou tirar para simplificar, isso não significa necessariamente que esse é o jeito mais simples de fazer. Nossa ferramenta garantida para iniciantes é esta serra. Será que essa serra consegue cortar um rebaixo? Então vamos ter que fazer outra caixa ao mesmo tempo que as outras duas. Na terceira caixa, não vou mostrar como chegar nesse estágio. Só saiba que eu cortei a madeira e fiz os rebaixos com um serrote manual, assim como na segunda caixa, porque não faz sentido colocar mais ferramentas agora. Antes de começar com esta caixa, prometi explicar por que faço este vídeo. O que realmente me motivou a fazer este vídeo foram os comentários que por anos eu vi em todo vídeo do YouTube dizendo: eu poderia fazer isso se eu tivesse todas as ferramentas que você tem na sua oficina. Não nego que esses comentários sejam verdadeiros, essas ferramentas realmente ajudam nisso. Mas, por favor, não use isso como desculpa para não pegar as ferramentas que você tem e fazer algo com elas. E não me entenda mal, é muito mais difícil. E potencialmente os resultados podem não ficar tão bons assim. Assista à próxima parte, pois fica um pouco complicado. Colocando um limitador de profundidade na serra para cortar só até a metade, consigo fazer um corte reto até certa profundidade apenas com a serra. A próxima coisa que preciso fazer é cortar a uma certa distância da borda. Então vou colocar um batente que vai correr ao longo da lateral da tábua para me manter em uma linha reta e a uma certa distância dessa borda.
E então, a última coisa que preciso fazer é realmente prender a peça na mesa para que ela não se mova. Com essa configuração pronta, isso significa que posso fazer o corte externo do rasgo em todas as minhas peças, em cima e embaixo. Mas, obviamente, o rasgo precisa de dois cortes, um na parte superior e outro na parte inferior dele, e então o restante do material é removido. Agora, para o segundo corte, uso um compensado de 5 milímetros como espaçador. Os dois rasgos que vamos fazer ficarão 5 milímetros separados, mais a espessura do corte da lâmina. Então, do jeito que está, vai ficar um pouco mais largo do que um pedaço de compensado de 5 milímetros, o que está tudo bem porque vamos folhear a peça. E depois de fazer todos os cortes em todas as suas peças, você pode usar um formão ou até mesmo a própria serra para remover o restante do excesso. Se for usar a serra, mantenha o limitador de profundidade nela para não cortar demais. Devo dizer que os resultados foram surpreendentemente bons. Então, para quem está contando, já temos 3 caixas, e ainda não terminamos por aqui. Com essa peça original, fiz as outras em tamanhos diferentes, porque cortei a madeira em larguras variadas. Agora, só precisamos remover a parte de cima desta. Normalmente, diria que esta é a caixa com todas as ferramentas. Use a serra circular para cortar, mas há um problema. Meu gabarito Craig, essa peça é longa demais para ele. Então, como em todas as outras, se você precisar aparar, tem momentos em que você simplesmente precisa pegar um serrote manual e uma plaina manual para aparar. Depois, vamos fazer a base e a tampa, e já estamos quase terminando essa aqui. Pelo menos a serra é a mesma que estamos usando para todas elas. Exceto se você não tiver uma serra japonesa de corte longitudinal. Então você vai ter que dar um jeito usando só cortes transversais. Certo, 3 caixas com todos os lados prontos. Só faltam tampas e bases, e cada tampa será definida pelas ferramentas que posso usar com ela. Não vou acrescentar nada para deixá-la mais chique, você verá. Enquanto fazemos isso, vou te contar o que fiz para tentar resolver a base. Uso uma peça de compensado de 5 milímetros com lâmina de madeira nos dois lados. Colo, deixo secar à noite e corto no tamanho certo. A tampa em si, como você pode ver aqui, a caixa com todas as ferramentas, eu estou caprichando um pouco com a esmerilhadeira. Eu penso assim, se eu posso usar tudo, vou usar tudo. Todas as pontas diferentes, todas as lixas novas que eu trouxe para tentar facilitar a vida, o pacote completo. Mas não posso fazer isso em todas as tampas. Na segunda, com ferramentas limitadas, tentarei algo mais manual, se preferir. Primeiro, preciso ajustar a tábua à caixa. Fiz um chanfro raso dos dois lados, o que foi um erro e não ficou bom. Mas aí peguei um goiva e tentei fazer um tipo de padrão que foi ficando cada vez mais fundo. Vou mostrar para você no final. Aí você me diz o que achou. Pessoalmente, já vou dizendo de cara, não sou fã. Deu trabalho. 2 tampas prontas. Falta uma. Na terceira caixa quero tentar algo diferente, mas simples. Então, para isso, tudo o que fiz foi unir alguns retalhos de sapele com um pouco de carvalho mais claro. Vou apenas melhorá-la um pouco e usar como tampa. Mas ainda quero que ela fique encaixada dentro da caixa, porque gosto do visual e é uma forma muito mais estável de ter uma tampa na caixa. Mas, com as ferramentas que podemos usar nessa caixa, isso vai ser um pouco complicado. Precisamos fazer um rebaixo ao redor de toda a lateral que vai se encaixar dentro dos sulcos da caixa. Precisamos medir até 2 pontos e eu cortei no tamanho da abertura da caixa mais a profundidade do rebaixo de cada lado. Deixei uma folga aqui, pois acredito que precisará de ajuste fino. Normalmente, eu levo isso para a mesa de tupia e faço um rebaixo, pronto para usar. Mas neste caso, eu desenhei uma linha interna que é exatamente a abertura da caixa. Esse deve ser o ponto onde a caixa encontra a tampa. Mais uma vez, é mais fácil com ferramentas elétricas, mas acho que dá para fazer com um serrote. Sei que muitos vão olhar e perguntar, por que você está fazendo isso? Que trabalho! Você tem as ferramentas, por que não usa? Sabe de uma coisa? Essa parte do projeto foi a mais divertida, tentando ver se eu conseguia fazer rebaixos em uma tampa usando só um serrote. Era isso que eu fazia quando tinha o galpão, quando não tinha energia, nem ferramentas. No início, eu adorava o desafio de tentar descobrir isso.
e por isso era divertido. Então, quando tiver certeza de que a tampa encaixou bem, após algum ajuste fino, precisamos fazer as bases. Agora, a tampa é o melhor molde que você vai ter para as bases embutidas. Então pegue as duas tampas que você tem, ou 3, 4, ou quantas você precisou fazer, e vamos fazer a base. Como os sulcos têm a mesma profundidade, tanto na parte de cima quanto na de baixo, para a base e para a tampa, pegue a peça da tampa e faça o contorno dela no material que você vai usar para cortar a base. Depois, corte com as ferramentas que você tiver e isso deve encaixar perfeitamente na caixa. Esqueci em que etapa estamos, mas agora vamos ao acabamento. Use as ferramentas disponíveis para o pré-acabamento. Obviamente, na caixa com todas as ferramentas, eu fui até a lixa 240 passando por várias lixas. E levei umas 7 ou 8 horas lixando a mão, porque mesmo assim não consegui fazer mais rápido. Agora que temos tampas, bases e todos os lados cortados, estamos quase prontos, mas... Bem, eu tive uma ideia e percebi que quem está assistindo pode achar que os rebaixos e os sulcos podem parecer um pouco avançados demais para quem está assistindo neste momento. Então, por que não fazer sem eles? Corte os lados longos e curtos usando a técnica da linha de faca com formão, se possível. Se não, deixe-os o mais esquadrejados possível, sem se preocupar demais com isso e depois colhe-os juntos. É provavelmente a caixa mais simples que você fará, mas ainda assim ficará legal. Vamos fazer essa também. Não vou mostrar todas as colagens, só as duas básicas, pois são simples. Na caixa conjunta simples, a posição dos sargentos define o quão quadrada ela fica, pois ao aplicar pressão diagonal em um deles, a caixa pode se deslocar. Tente deixá-los o mais retos possível e deixe que a madeira e os cortes façam o resto. Uma parte importante que não mostrei é usar uma plaina manual para nivelar todos os lados. Vou supor que todos tenham algum tipo de plaina manual. Seja uma plaina de bloco, uma plaina número 4 velha, uma Veritas nova ou outra mais sofisticada. Se você não tiver, essa técnica de colar a lixa em uma superfície plana e esfregar sua peça de forma consistente sobre ela vai dar conta do recado. Agora, a granulação da lixa vai determinar a velocidade do processo. Depois que você nivelar a caixa básica, aí sim pode ajustar a tampa. Uma ótima maneira de evitar o excesso de cola aqui é realmente remover a cola da borda interna de todos os lados antes de colocar a tampa e prender com o sargento. O mais fácil de fazer aqui, e o motivo pelo qual ainda não coloquei a tampa, é porque para aparar nivelado você precisa acessar os dois lados e se colocar outra peça em cima, que está maior, não consegue chegar perto o suficiente sem um pouco de dificuldade. Então, vou aparar agora. Use qualquer serrote velho, aproximando-se ao máximo, e depois nivele com a lixa na pedra como antes. Ou, se for usar uma plaina manual, faça do mesmo jeito. Em seguida faça igual. Colhe a tampa em cima. Aqui, a peça foi lixada até uma lixa de grão 180 com a lixadeira orbital e depois lixada à mão até ficar bem lisa. Uma coisa que posso dizer sobre tirar as ferramentas é que isso certamente deixa o processo mais lento. Mesmo que seja possível fazer as coisas, certamente leva um pouco mais de tempo e um pouco mais de esforço. O que você precisa considerar ao colar essas peças agora é o seguinte: isso aqui é madeira de verdade. Esta é a tampa, e ela vai expandir. Ela não se expande ao longo do veio da madeira, mas sim no sentido transversal, variando conforme as estações, por isso a deixamos solta. Então, quando você estiver colando, é muito importante que você cole apenas essa parte do meio aqui e essa parte do meio aqui, e o motivo disso é que essas partes precisam ser capazes de se mover. Na base, cole tudo, isso mantém a caixa unida e dá um pouco mais de rigidez. Vamos falar sobre a caixinha que eu fiz só com uma serra. Agora ela já está com a parte de cima e de baixo coladas. E sabe de uma coisa? Eu não acho que essa seja uma caixa bonita. Então eu tive outra ideia para ela. Se você não está satisfeito com o que está fazendo, ninguém pediu para você fazer e você está só fazendo por hobby, por diversão, para aprender e não gostou, mude. Eu vou cortar ela ao meio, mas vou usar a mesma técnica em todas essas para remover a tampa. E vou explicar isso só uma vez, espero.
com um azulejo ou alguma superfície lisa, com isso preso em cima e com a serra elevada até a linha que você quer cortar, você consegue fazer isso de um jeito praticamente à prova de erro. Nas caixas de fantasia vou usar isso, aproveitando todas as ferramentas, pois o corte fino facilita. Mas bem, essa é a caixa que foi feita até agora somente com essa serra. Ao fazer isso, limpe os resíduos do azulejo após cada lado para evitar que ele fique em ângulo estranho. Sempre que possível, corte o canto primeiro para alinhar com o outro dos dois lados, facilitando o acabamento depois. Por mais bagunçado que isso pareça, não está ruim. Algumas dobradiças vão transformar isso numa caixa desajeitada e feia, mas ainda assim é uma caixa. No meu último vídeo, mostrei em detalhes como tirar as tampas dessas caixas com essa técnica. É uma forma infalível de remover uma tampa e facilitar a limpeza, mesmo sem grandes ferramentas elétricas. Fiz isso em todas as caixas. Após remover as tampas, utilize as ferramentas disponíveis para limpar. No último vídeo, mostrei fazendo isso com uma plena de desbaste Sweetheart número 4. Você pode usar lixa novamente, colando-a em uma superfície plana, o que funcionar melhor para você. E então, temos a grande questão, porque essas caixas estão finalizadas. A grande questão é, o que faremos com elas? E é isso aí. Foram necessárias todas essas ferramentas para fazer essa caixa, mas aqui está o detalhe. Não acho que teria conseguido esse acabamento na tampa sem a retificadora e a lixadeira orbital. E muito trabalho duro. O resto da caixa, o que mostramos, você pode fazer com muito menos. No acabamento, eu passei óleo de tung e coloquei dobradiças para fixar a tampa. Elas estão perfeitas? Bem, eu não mostrei de perto. Foram necessárias 3 tentativas. Elas aumentavam sempre para cobrir o espaço que eu havia bagunçado. Mas, no acabamento geral, estou realmente satisfeito com o resultado. Mas a ideia do vídeo é mostrar para vocês que dá para fazer muito com pouco. E isso aqui não é pouco. Vamos tirar as ferramentas que só eram permitidas na caixa com todas as ferramentas. E é isso que sobrou para a gente. Esta é a segunda caixa. Em termos de design, eu odeio isso. Quanto à funcionalidade, bem, ela é quadrada. A tampa combina com a parte de baixo. Os encaixes estão bem justos. É uma caixa. A grande diferença é a tampa. O design em si, não gostei. Não ficou como eu imaginei na minha cabeça, mas não posso culpar só a falta de ferramentas. Mas se eu tivesse mais habilidade com ferramentas manuais, eu poderia ter feito ficar muito mais bonito do que ficou. Na verdade, a próxima caixa mostra que talvez eu devesse ter mantido simples. No acabamento, escolhi o caminho fácil e usei laca em spray. Algumas demãos feitas rapidamente. É o acabamento mais fácil para iniciantes que conheço. Para a próxima caixa, tivemos que abrir mão de algumas ferramentas. Foi isso que conseguimos fazer. Tenho que dizer, como falei antes, manter a tampa embutida de forma simples realmente faz essa caixa ficar 10 vezes mais atraente do que a anterior. Como a anterior, todos os encaixes dela são muito sólidos. Eu usei as dobradiças de tampa que eu mais odeio e, bom, essas na verdade ficaram bem boas. É uma loteria. Eu finalizei isso com óleo de tung. Não gostei muito do acabamento, mas vou tentar dar uma polida com cera para dar um pouco de brilho, porque o óleo de tung deixa um acabamento bem fosco. Mas apesar da falta de ferramentas, eu me saí bem. Para a última caixa, tivemos que abrir mão de mais algumas ferramentas, e foi isso que obtivemos. Uma serra fez isso. A questão aqui é, eu comprovei o que eu disse no começo? Superei meu maior incômodo no YouTube? Bem, não é uma caixa. Mas em termos de qualidade das bandejas, acho que elas têm um bom acabamento e a junção é absolutamente sólida. E se você pensar bem, o motivo de não ser uma caixa é na verdade culpa minha. É uma questão de design. Então, a culpa é toda minha. Não é realmente a técnica. E nas outras caixas eu fiz os ranhuras e rebaixos só com isso. Então, tecnicamente, eu poderia ter feito uma caixa muito mais bonita só com isso.
Espero que isso inspire as pessoas a tentar algo que talvez pareça um pouco fora do alcance com as ferramentas que você tem ou com o nível de habilidade que você tem. Admito que ainda sou um marceneiro iniciante, quase intermediário. Gosto de pensar que ao menos uma das caixas que fiz supera meu nível, considerando minhas ferramentas e habilidades. Se você concorda, clique no botão de curtir, inscreva-se e junte-se a nós no canal. Se você gostou deste vídeo, o da semana passada foi um jeito bem detalhado de fazer caixas e mostra tudo o que você viu hoje, mas com muito mais profundidade. Vou deixar ele ali para você. Mas se você já viu, dá uma olhada nesse outro. Muito obrigado por assistir. Te vejo por lá.